Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Literatura, a Escrita como Criação, parte do projeto Memórias Construídas Online 2, promovido pela Via Cultural, com apoio do PROAC. Vamos lá então para mais uma aula. Na aula da semana passada, eu comecei a apresentar para vocês esse livro aqui, na verdade, algumas propostas, né, da Beatriz Citelli, nesse livro que se chama, então, Produção e Leitura de Textos no Ensino Fundamental. E eu destaquei o quanto essas propostas, ainda que ela tenha trabalhado no ensino fundamental, são muito mais... enfim, extrapolam o público do ensino fundamental e podem ser úteis para escritores e praticantes de todas as idades, né? Então eu queria comentar hoje mais uma proposta, lembrando, se você ainda não viu a aula da semana passada, é legal ver primeiro, tá? Mas uma outra proposta que ela fez, trazendo, porque aí a partir dos exemplos que ela nos traz, dos textos dos alunos, a gente consegue pensar aqui possibilidades de trabalho para nós, tá bom? Então, uma outra proposta que ela fez foi o seguinte, para que a turma pensasse no mar e em tudo que existe no seu entorno, e fosse primeiro falando, e depois eles foram escrevendo na lousa, palavras, só palavras do que eles se lembravam, né, associando ao mar. Então, por exemplo, vieram palavras como areia, praia, águas, horizonte, cachorros, garrafas, gaivotas, mar, banhistas, surfistas, latas, turistas, peixes, sol, siri, palitos, copo plástico, óleo, cigarro, barcos, luar, pescador. Esse é um exemplo de algumas palavras, né, que vieram para uma das turmas com quem ela fez esse tipo de trabalho. A partir dessas várias palavras que foram levantadas, os alunos escolhiam uma série de palavras, né, pensando o quê? Levando em conta para isso, para essa escolha, o parentesco de sentido e o parentesco sonoro. Então, ela sempre ia trabalhando com eles essa questão da gente ter em mente, principalmente no poema, mas, claro, em todos os gêneros literários, mas no poema ainda mais, né? Esse duplo viés, sentido e som, né? Também a gente chama, né, conteúdo, forma, mas enfim, sempre pensando na forma também, né? Em todas as etapas, né? Então, desde a seleção dessa série de palavras, que eles fossem vendo quais eram as associações, né? Onde havia semelhança, onde havia parentesco de sentido e de som. A partir dessas palavras que foram escolhidas, isso dá super para fazer sozinho, tá, gente? Para vocês fazerem em casa, né? A partir dessas palavras escolhidas, eles foram formulando frases e escrevendo essas frases também na lousa, discutindo essas frases. Olha, será que essas frases a gente pode deixá-las com um efeito melhor, né? Tem conectivos, conjunções aí sobrando, termos, né, muito explicativos. Será que a gente corta adjetivos, sabe assim, fazendo, né, como trabalhando essas já desde as frases, tá? Pensando então na importância, né, do ritmo e das imagens, né? A partir destas frases que eles definiram, né,
podem ser algumas ali, número, vocês podem definir também quantas vocês vão fazer. Cada um foi trabalhando no seu poema, construindo a partir daquelas frases e dessas frases fazendo os versos, né? Complementando, adicionando, tirando, enfim, né? Mas tendo essas frases como mote, isso é um jeito muito legal de fazer também, tá? Ela observa pra gente que nesse primeiro momento os poemas ainda eram muito denotativos, a linguagem muito denotativa, e olhavam para o mar, no caso, né? A ideia era do mar, como se estivessem registrando uma fotografia, assim, algo muito estático, né? Descrevendo uma realidade muito estática, sem conseguir ainda trazer esse olhar de cada um, né, com a sua particularidade, né? E vendo muito o mar, ela fala, né, como um espaço utilitário, que eu tô trazendo uma citação, né, ela fala como um espaço utilitário de lazer, né, e não como um espaço poético, um espaço particular, né, fruto de uma impressão única e permanente de cada pessoa. Então, como ela foi fazendo para ir trabalhando nesse sentido, para essa abertura daquilo que fosse mais particular de cada um, né? Então, ela traz alguns exemplos pra gente, dessa questão mais denotativa, desse olhar mais estático. Então, ela traz um texto como, por exemplo, do Theo, na quinta série, né? Vejam que esses exercícios ela fez, essas aulas, enfim, toda essa coisa, essa prática dela já faz bastante tempo, tá? Foi antes de mudar a nomenclatura, né? Então, a gente ainda tem quinta série. Na areia, palitos e latas de cerveja estavam espalhados, copos plásticos e papel amassado. Se juntavam ao vendedor de sorvete para completar a paisagem. O sol brilhava forte e os turistas se bronzeavam, tomando cerveja. Então, assim, realmente, né, foi captado um momento, mas não tem nada de muito particular aí, né? Isso precisa ser ainda trabalhado para conseguir chegar lá no poema, né? Um outro exemplo que ela nos traz, da Luísa, da quinta série. Crianças brincam e fazem castelos de areia, na água suja de óleo. Surfistas surfam. No fim da tarde, todos vão embora. Os pescadores limpam a praia e de manhã tudo volta outra vez, né? Então aqui também temos essa percepção, as crianças brincando, fazendo os castelos, os surfistas, todos vão embora, os pescadores limpam e tudo volta. Aqui a gente tem já tem um certo movimento, né? As coisas, todos vão embora, mas aí os pescadores vão e limpam e tudo volta, né? Mas ainda precisa trabalhar mais para chegar num poema, né? E aí ela dá um exemplo, que é o exemplo que ela vai mostrar depois como ela foi orientando para coletivamente, a classe foi discutindo e tal, para chegar numa versão que fosse mais poética. É o texto do João, da quinta série. O mar está cheio de ondas de esgoto, e por isso caranguejos escondem-se nos castelos de areia. Os barcos estão sem rumo, os peixes fugiram e as pessoas também. Então, o primeiro, né? O mar está cheio de ondas de esgoto, né? A primeira coisa que ela foi trabalhando, e aí eles em grupo, né? Como poderia fazer para que ao invés do mar estar cheio, né? Para que isso conseguisse virar uma imagem poética, né? E aí acabou ficando, eles vão reescrevendo coletivamente. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou, né? Mas também aqui uma outra, né? Olha, então, o mar está cheio de ondas de esgoto, e por isso caranguejos escondem-se. Esse por isso é poético? Não é, né? Super explicativo. Então, ela foi trabalhando com eles, né? Debatendo com eles a elaboração do verso. O verso sempre, então, pensado como elemento de significação, mas de ritmo, como unidade sonora, né?
E eles foram reescrevendo coletivamente esse poema, suprimindo artigos, suprimindo o verbo estar, né? O mar está cheio de azul, né? E desse elemento explicativo. É por isso, né, que fica muito prosaico, né? Vamos dizer assim. E aí, como ficou? Ficou mar, 2 pontos, né? Ondas de esgoto. O mar como ondas de esgoto já. Aqui virou uma imagem, né? Caranguejos escondem-se nos castelos de areia. Barcos sem rumo. Os peixes fogem e as pessoas também. Então aqui a gente tem, né? O poema ficou muito mais conciso, evidenciando essa metáfora do mar como ondas de esgoto, né? E essa metáfora, ela vai se desdobrando, que vem logo no primeiro verso, ela vai se desdobrando nos versos seguintes, né? Nas imagens de um mundo que não dá mais para ser habitado, né? Um mundo em que os peixes fogem, as pessoas fogem, e os únicos habitantes são os caranguejos. Mas qual é a ação dos caranguejos? Eles se escondem. E eles se escondem onde? Nos castelos de areia, que são ao mesmo tempo um elemento do universo da fantasia. Em geral, quem que faz os castelos de areia são as crianças ou adultos acompanhados por crianças. E é algo muito frágil, porque quando vem a onda, acaba, né? Então, o mar como ondas de esgoto, um universo, então, aí existe um olhar, inclusive, crítico, né, sobre a questão da poluição ambiental e tal, mas de uma maneira, vejam que maneira elaborada que ficou, e não didática de apontar o dedo, né, mas um flagrante do mar como ondas de esgoto, como um ambiente inóspito, em que os peixes fogem, as pessoas fogem, ninguém quer ficar. Os únicos que ainda estão presentes são os caranguejos, mas o que eles fazem? Se escondem. Então, e aí com essa fragilidade. Então, o poema ganhou muito em relação à sua primeira versão, né? Esse é um tipo de trabalho para a gente ir exercitando esse tipo de olhar para os nossos textos, né? Pois eu vou trazer outras dicas, mas eu recomendo muito que vocês façam, pensem numa proposta como essa, inclusive. Vocês podem fazer, né? Mar, pensar nas palavras que se associam, vocês podem por outro, parque, praça, enfim. Construir frases, trabalhar essas frases, para depois, a partir dessas frases, trabalhar uma primeira versão de um poema, né? E aí, ir aprimorando, né? Eu acho que pode funcionar bastante. E quero ouvir vocês para saber como é que tem sido a experiência. Deixem aí os comentários, por favor, entrem em contato, certo? Uma ótima semana então para vocês.